Bora, vamos de direito eleitoral no Código Eleitoral, do artigo 1º ao 11, beleza? Esse código, então, o Código Eleitoral tem normas para assegurar a organização e o exercício de direitos políticos. Então, veja que o Código tem normas para assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e ser votado. Parágrafo único. O TSE expedirá instruções para fiel execução. Então veja que esse código tem normas para assegurar a organização e o exercício de direitos políticos, principalmente o de votar e ser votado. E o TSE expedirá instruções para sua fiel execução. Artigo 2º. Todo poder emana do povo, que será exercido em seu nome por mandatários. Então, todo poder emana do povo. Como que é exercido? Por mandatários. E esses mandatários são escolhidos direta ou secretamente dentre os candidatos indicados por partidos políticos nacionais. Então veja, todo poder emana de quem? Do povo. Como é que exerce? Por mandatário. Como é que esses mandatários são escolhidos? Diretamente ou secretamente? Aliás, ou não, né? São escolhidos direta e secretamente dentre os candidatos indicados por partidos políticos nacionais. Ressalvada eleição indireta, que a própria Constituição prevê, ou em leis específicas. Continuando, artigo 3º do Código. Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo. Quem que pode pretender investidura em cargo eletivo? Qualquer cidadão. Respeitadas as condições constitucionais e legais. Então veja, quem é que pode ser investido em cargo eletivo, segundo o Código? Qualquer cidadão. Tem que respeitar alguma coisa? Sim, respeitar as condições previstas onde? Em Constituição e leis. Né? Condições de quê? De elegibilidade e incompatibilidade. Então veja, qualquer cidadão pode investir em cargo eletivo? Sim, mas tem que respeitar condições constitucionais e legais. De quê? De elegibilidade e incompatibilidade. Artigo 4º, são eleitores. Quem são eleitores? Segundo o Código, artigo 4º do Código, os maiores de 18 que se alistarem. Então, maior de 18 é eleitor? É, mas desde que se aliste, né? Artigo 5º do Código, não pode alistar. Agora está falando quem não pode alistar, beleza? Porque o artigo 4º fala que eleitor é aquele que tem mais de 18 e se alistou. Agora, quem não pode se alistar? Os analfabetos, o que não saiba se exprimir em língua nacional, e os privados, temporariamente ou definitivamente, de direitos políticos. Então, 3 situações, segundo o Código Eleitoral, segundo o artigo 5º do Código Eleitoral, que não pode se alistar. Quem são eles? Analfabetos, os que não saibam se exprimir em língua portuguesa e os privados, temporário ou definitivamente, de direitos políticos. Traz o seu parágrafo único do artigo 5º, que os militares são alistáveis. Quais são os militares alistáveis, segundo o parágrafo único do artigo 5º do Código Eleitoral? Os oficiais, aspirantes a oficiais, os guardas marinhas, subtenentes, suboficiais, sargentos e alunos militares de escola superior para a formação de oficiais. Então veja que a palavra oficial apareceu bastante. Esqueceu, deu um branco, lembra pelo menos dos oficiais. Né? Então aqui o Código Eleitoral está falando o seguinte, olha, não pode alistar analfabeto, quem não sabe se exprimir em língua nacional e os privados de direitos políticos. E fala, olha, são alistáveis os militares, oficiais, aspirantes, guardas marinhas, subtenentes, suboficiais, sargentos e alunos militares de escolas superiores para a formação de oficiais. Artigo 6º. O alistamento e o voto é obrigatório para brasileiros. Olha só, então o que o artigo 6º está falando? Que o alistamento e o voto é obrigatório para eleitores de um ou outro sexo. Ok? Então, o alistamento e votos é obrigatório para brasileiros de um ou outro sexo. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só confirmar uma coisa aqui na lei, porque eu estou sentindo falta de alguma coisa aqui. Não, tá aí. Eu achei que falava alguma coisa de 18 anos, mas não fala mesmo. Estou conferindo aqui o artigo 6. Ó. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um ou outro sexo. Tá. É isso mesmo. Artigo 6º. O alistamento e o voto é obrigatório para brasileiro de um ou outro sexo, salvo
os inválidos maiores de 70 e os que estão fora do país. O alistamento. Cara, aqui é muito interessante. Vamos lá. Eu dei uma pausa e acabou quebrando o raciocínio. Vamos de novo. O que o artigo 6º está falando? Está falando de alistamento e voto. Ó, ele fala, bom, o alistamento e o voto é obrigatório para os brasileiros de um ou outro sexo. Ok, isso é o texto de lei seca. Salvo duas situações. Ele traz uma situação para o alistamento e uma situação para o voto. Ele trabalha diferente, né? Ó, duas situações diferentes. Então veja, poxa, o voto e o alistamento é obrigatório para o brasileiro de um ou outro sexo, salvo para o alistamento inválido, maior de 70 e fora do país. Então o que eu posso concluir? Que esses aqui têm alistamento facultativo, olha só. O inválido é facultativo ele se alistar. O maior de 70 é facultativo ele se alistar. Fora do país é facultativo ele se alistar. Lembrando que isso aqui é lei seca do Código Eleitoral, porque a banca pode cobrar Código Eleitoral. A gente sabe que as regras constitucionais são diferentes, obviamente, tá? Beleza, então, pro Código Eleitoral, quem tem alistamento facultativo? Inválido, maior de 70 e o que está fora do país. Quem é que tem voto facultativo segundo o Código Eleitoral? Os enfermos, os que estão fora do domicílio e os funcionários que estão em serviço, seja esses funcionários civis ou militares. E os funcionários que estão em serviço que impossibilite, né? Não basta estar em serviço, tem que ser um serviço que impossibilite, um serviço impossibilitante. Então, 3 situações para alistamento: facultativo, inválido, maior de 70 e está fora do país. Voto, que estiver enfermo, fora do domicílio ou, né, tiver com serviço impossibilitante, seja ele civil ou militar. Tomar cuidado. E aí, feito isso, eu fiz um esqueminha da CF e do Código Eleitoral, ó. Tá vendo? O que a CF fala? Poxa, que é inalistável o estrangeiro e o conscrito. Essa galera que não pode se alistar. Quem é que o Código Eleitoral fala que é inalistável? O analfabeto, que não fala a língua portuguesa, e o que está privado de direito político. Então veja aqui o código, né? Se nós fôssemos fazer a recepção aqui, obviamente, né, que não seria compatível, mas para fins de prova, isso aqui é só para fins de prova. Se a banca fizer uma bizarrice de cobrar somente o que está no Código Eleitoral, pode, acontece. Ah, eu tenho que saber os dois? Tem, não adianta chorar. Então CF, inalistável, estrangeiro e conscrito. Só tem 2 casos. Só 2 pessoas não podem se alistar aqui no nosso território. Quem é estrangeiro, obviamente, o cara vai vir opinar o quê aqui? E o conscrito em serviço militar obrigatório. Agora, o Código Eleitoral traz mais possibilidades. Ele fala, olha, o analfabeto não pode se alistar. Então veja, o analfabeto não podia se alistar. Aquele que não fala a língua não pode se alistar. E o privado de direito político, tá? Seja essa privação temporária ou definitiva, tá? Isso nós estamos tratando dos inalistáveis. Então você tem que memorizar em 2 caixinhas. Os inalistáveis para a Constituição são só 2: estrangeiro e conscrito. Os inalistáveis para o Código é 3: analfabeto, não fala língua e privado de direito político. Vamos para outro caso: alistamento e voto obrigatório. O que a CF fala? Para os maiores de 18. Pronto. Isso é o que a CF fala. O que o Código fala? Alistamento e voto é obrigatório para o maior de 18 de um ou outro sexo. Eu conferi no texto, né? Não está escrito lá 18 anos, né? Ó, se a gente pegar aqui o artigo 6º, ó, vou ler que eu estou com ele aberto. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um ou outro sexo, salvo. Aí ele traz as 2 situações, tá? Mas eu coloquei aqui porque é óbvio, né? Então veja, se a gente fizer um paralelo da Constituição com o Código, a Constituição está falando, é obrigatório para os maiores de 18. O Código também. A única coisa que ele acrescenta para um ou outro sexo, né? Faz até sentido, porque na época do Código, possivelmente, antes disso, as mulheres não podiam votar, algo relacionado a isso. Então já deixou expresso, né? Quando uma questão, quando uma norma surge em meio a uma questão social, ela frisa isso, né? Meio que parece óbvio para nós hoje, né? De um ou outro sexo, mas na época não parecia. Tá. E aí a Constituição Federal fala de alistamento e voto facultativo. Quem é que tem voto facultativo? Alistamento e voto facultativo. Aquele indivíduo que tem de 16 e 18 anos. Então veja, ele pode se alistar? Pode. Ele deve? Não. Né? Se ele não quiser, não.
Então, tenho 17 anos, não quero me alistar. Beleza, não se alista e nem vota, né? Apesar que para votar precisa estar alistado. Mas, alistei, tenho 17 anos, alistei, sou obrigado a votar? Não. Né? Mas eu alistei e votei. Beleza, você exerceu uma faculdade sua. Ok? Maior de 70, mesma coisa. Ele pode ou não se alistar, ele pode ou não votar. Ok? Claro que primeiro ele se alista. Uma pessoa que tem 71 anos de idade. Né, morava no sítio, nunca veio para a cidade e tal. Beleza, foi lá, fez o alistamento com 71 anos de idade. Era facultativo. Se ele não quisesse fazer, não precisava. Mas foi lá e fez. Ok. Vou escolher se voto ou não, né? E aqui é o alistamento e o voto. Então o que acontece? Às vezes você vai ter um indivíduo de 71 anos que fez o alistamento, né? Sempre votou, aí chega, atingiu os 70 anos e fala, a partir de agora não quero votar, pronto. Beleza, é facultativo. Não vai sofrer sanção nenhuma. E os analfabetos. Então veja que o código trata o analfabeto como inalistável. Já a Constituição fala, não, ele tem a faculdade de se alistar e de votar. O que o Código Eleitoral fala? Que o alistamento é facultativo para os inválidos, para os maiores de 70 e para os fora do país. Então a única coisa que bate aqui, né, o 70, né? E ainda no alistamento. Então veja que o código trata alistamento e voto em situações diferentes. A Constituição não fala o alistamento e o voto. Ela juntou, resumiu. São facultativos para quem tem 16 e 18, mais de 70 e analfabeto. Já o código fala que o alistamento é facultativo para quem? Para quem foi inválido. Para quem tiver mais de 70 e quem tiver fora do país. E o voto é facultativo, segundo o código, para os enfermos, quem tiver fora do domicílio e que tiver em serviço impossibilitante de votar. Beleza? Feito isso, então veja que eu tô ligado que existe uma Constituição Federal que traz normas diferentes. Hoje, o que prevalece? O que está na Constituição, obviamente, mas a banca pode cobrar o que está no código, a letra da lei do Código Eleitoral. Por isso que a gente está fazendo esse estudo de revisão. Artigo 7º, não votar e não justificar. O camarada não votou e não justificou, né, perante o juiz eleitoral em até 30 dias. Multa de 3 a 10% do salário mínimo da região. Isso aqui hoje também é diferente, não é em base do salário mínimo, é de 3 a 10% de R$32 aí pouquinhos, tá? Hoje a multa é diferente. Mas, na época do código, o que está falando? Que quem não votou e não se justificou perante o juiz eleitoral durante 30 dias, até 30 dias, vai pagar uma multa de 3 a 10% do salário mínimo da região, imposta pelo próprio juiz e cobrada na forma da lei. Parágrafo 1º. Sem prova de que votou, de que pagou a multa ou de que se justificou, não poderá fazer inscrição ou tomar posse em concurso, receber vencimento, remuneração, salário, proventos, tá? Correspondente ao segundo mês subsequente. Participar de concorrência pública ou administrativa, licitação. Essa de empréstimo aqui foi revogada, tem material na internet, cara, trazendo isso aqui, isso aqui foi revogado, tá? Desenrola Brasil revogou isso aqui, passaporte RG, renovar matrícula em estabelecimento oficial ou estabelecimento que seja fiscalizado e praticar qualquer ato que exija quitação militar ou de imposto de renda. Então veja, olha só, não votou, beleza? Não tenho prova de que votei, sem prova de que votou, de que pagou a multa ou de que se justificou. O que acontece? Não vai poder fazer inscrição ou posse em concurso, né? Não vai receber o vencimento aí no segundo mês subsequente. Não pode participar de licitação, não pode tirar o passaporte e o RG, não pode renovar a matrícula em estabelecimento oficial ou estabelecimento fiscalizado e não pode praticar ato que exija quitação militar ou de imposto de renda. Lembrando que aqui nós vamos ter um parágrafo que trata dessa questão do passaporte, eu já coloquei aqui. O eleitor que quer retornar para o Brasil, ele está fora dessa exceção, tá? Porque o que acontece? O eleitor que está fora do Brasil, certo? Vou até trazer a folhinha anterior aqui, Olha um benefício que ele tem aqui, Fora do país, tá vendo, O alistamento para ele é facultativo. Então veja que ele já tem uma... E o voto, né, tá fora do domicílio. Se ele tá fora do país, ele tá fora do domicílio. Então, né, ele acaba aqui tendo o alistamento e o voto ali facultativo. Esse camarada, essa regra aqui, de... não precisa provar. Então, o brasileiro quer retornar para o Brasil. Tá? Ele não vai precisar provar de que voltou, de que pagou a multa, de que se justificou para tirar passaporte, para renovar passaporte. Não. O camarada tá lá, querendo renovar o passaporte para voltar para o Brasil. Vamos deixar o camarada voltar para o Brasil. Ele é brasileiro. Ele tem que voltar para sua pátria, né? Beleza, vamos lá. Parágrafo 2º. Os brasileiros natos e naturalizados maiores de 18. Olha só. Brasileiro nato naturalizado maior de 18. Sem prova de alistamento.
Ah, tá. Ali nós estávamos falando, ó, isso aqui é legal. Aqui nós estamos falando de um camarada que não votou, um camarada que está listado, mas não votou, não pagou multa e não justificou. Agora a gente está falando que as mesmas regras, tá, se aplica ao camarada nato ou naturalizado, maior de 18, que não se alistou. Aqui ele não é nem o voto, né? Porque ali é não votou, não pagou a multa e não justificou. Aqui não. O camarada nem se alistou. Mesmas punições. Concurso, não pode se inscrever ou tomar posse em concurso, vencimento. Perdeu o vencimento aí no segundo mês subsequente, licitação, passaporte RG, lembrando da exceção do passaporte. O eleitor que estiver no exterior, né, que requerer a identificação, para identificação e retorno ao Brasil, ele vai ter o passaporte. Matrícula, né? Olha só, matrícula. E aqui faz mais sentido aquela regra que eu falei, porque, ó, lembra que o alistamento, segundo o próprio código, ó, olha aqui, ó, o alistamento é facultativo para quem está fora do país. Então, por que, né, aplicar essa regra aqui, ó, do passaporte, se o próprio código já está dizendo, né, que era facultativo? Então, esse aqui quer voltar para o Brasil, pode liberar o passaporte para ele. Matrícula e atos que exijam quitação de militar ou de imposto de renda. Salvo, ó, só que aqui essa regra do alistamento tem um salvo. Então, veja, que o brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18, que não, sem prova de alistamento, vai ter as mesmas punições lá do artigo anterior, do parágrafo anterior. Salvo o artigo 5º e 6º, 1. Quem que é o artigo 5º, 6º e 1? Artigo 5º, analfabeto, né? Não sabe se expressar em língua nacional, e os privados de direito político. Esses aqui são os camaradas que não podiam se alistar. Então, veja, se eu estou falando que a galera que não se alistar, maior de 18 anos, vai ser punido, obviamente eu já tenho que excluir essa galera, os analfabetos, os que não se expressam na língua e os privados de direito político, porque esses aqui não podem nem se alistar, e também os que têm o alistamento facultativo segundo o código. Quem é que tem o alistamento facultativo segundo o código? Os inválidos, maiores de 70 e os que estão fora do país. Então, veja, beleza, ó, não se alistou, pô, você tem mais de 18 anos, é um brasileiro nato ou naturalizado, não se alistou, cara, você vai ficar sem isso aqui, ó, não pode se inscrever em concurso, vai perder o vencimento do segundo mês subsequente, licitação, passaporte, RG, matrícula, instituição aí, fiscalizada ou instituição oficial, e atos que exigem quitação militar ou imposto de renda. Salvo quem o próprio código falou, ó, vocês não podem se alistar, o analfabeto que não se expressa em língua e os privados de direitos políticos. Isso aqui não vai ter punição porque ele não pode nem se alistar, né? E os que têm o alistamento facultativo, que são os inválidos, maiores de 70 e os que estão fora do país. Beleza? Cancelamento de inscrição. O parágrafo 3º fala de cancelamento de inscrição. Quem não pode... Cancelamento de inscrição. Já fiquei tanto nesse artigo ali que eu estava falando a mesma coisa. Cancelamento de inscrição. Não votar em 3 eleições consecutivas e não pagar a multa e não se justificar 6 meses da última eleição. Então veja, 3 situações. Ele não vota nas 3 eleições. Lembra que essa punição aqui, ó, lá do artigo anterior, do parágrafo anterior, é o quê? Quando o camarada não vota, não tem prova de que votou, não tem prova de que pagou a multa e não tem prova de que se justificou. Aí ele incorre nisso aqui. Aqui já é mais severo, aqui nós estamos falando de cancelamento de inscrição, né? Não vota em 3 eleições consecutivas, não paga a multa e não se justifica 6 meses da última eleição. Aí ele cancela a inscrição. Artigo 8º, isso é cancelamento de inscrição, tá? Artigo 8º, os brasileiros natos até 19 anos e os naturalizados até 1 ano, né? Se não se alistar, paga multa. Tá vendo? Então o camarada tem até 19, o nato até 19 e o naturalizado 1 ano depois da naturalização, se não alistou, paga multa de 3 a 10% do salário mínimo da região, perante o juiz, cobrada na inscrição com selos federais e que esses próprios selos vão ser utilizados aí no requerimento. Não se aplica, ó, isso aqui. Tenho 19 anos, beleza, e não me alistei. Tenho 18 anos e 11 meses e não me alistei. Só que estou a 101 dias da eleição e vou lá e requeiro, né? Sei lá, falta 103 dias para a eleição, eu vou lá e vou requerer meu alistamento. Pronto, não vou pagar a multa, porque tem um benefício aqui, ó. Isso aqui, porque o que está falando? Olha, brasileiro nato até 19 anos e naturalizados até 1 ano depois da naturalização, se não se alistar, paga multa de 3 a 10% do salário mínimo. Ok. Mas você tem um benefício. Se você chegar lá até 101 dias antes da eleição, né, você não vai, né, ou que completar 19 anos, você não vai pagar, tá? E o texto aqui da lei fala para o que completar 19, né? Então, não fala sobre o naturalizado, mas eu não vou entrar nessa questão porque aqui eu quero só revisar, nem tenho esse conhecimento também, eu quero só revisar o que está no texto da lei.
Está falando que não se aplica até 101 dias anterior da eleição e quem completar 19. Ok, beleza. A gente sabe que hoje a regra é diferente, mas o que está no código é isso aqui. Artigo 9º. O servidor, né, que não observar aqui, ó, o parágrafo 7º e 8º, aliás, o artigo 7º e 8º, vai ter multa de 1 a 3 salário mínimo. Aqui não é nem por cento do salário mínimo não, tá? Aqui é de 1 a 3% e aqui é de 3 a 10%, né? Aqui é de 1 a 3 salários mínimos vigente na zona ou, né, uma suspensão de até 30 dias. Artigo 10, estamos chegando no final, ó. O juiz vai fornecer documento que isente, porque a gente precisa ter algumas situações que a pessoa não pode nem se alistar, não é? Então o juiz vai fornecer esse documento que isente essa galera. Para quem, né? Qual que é a regra? Aliás, qual que é a regra não? Para quem, né? Para quem que o juiz vai fornecer esse documento que isenta de sanções legais? Para os que não votarem por motivo justificado, então beleza. Os que não votarem por motivo justificado e os que não alistados dos artigos 5º e 6º, número 1, que é aqueles que têm o alistamento proibido e o alistamento facultativo. Quem não pode se alistar? O analfabeto. Pô, ele não pode se alistar? O juiz vai fornecer um documento que isenta o analfabeto. Quem não fala em língua portuguesa? Não pode nem se alistar, então o juiz vai fornecer esse documento. Quem está com os direitos políticos suspensos temporariamente ou provisoriamente ou definitivamente. Tá fora, então o juiz vai fornecer um documento. Os facultativos, que são os inválidos, os maiores de 70 que estão fora do Brasil, também o juiz vai emitir um documento. E artigo 11, para a gente finalizar, o eleitor que não votar e não pagar a multa e estiver fora da sua zona e necessitar de quitação, o camarada não votou, não pagou a multa, tá? Mas ele está fora e necessita da quitação, ele pode pagar no juízo da zona em que estiver, ok? Só que se ele pagar lá, ele vai pagar a multa na porcentagem máxima, salvo se ele aguardar o arbitramento do juiz da inscrição, que seria mais demorado. Então, se você tiver com pressa, você vai pagar no máximo, segundo o código, né? Mas você poderia aguardar o arbitramento dado o juiz da zona de inscrição, tá? E aí, o parágrafo 2º fala o seguinte, ó, o juiz que recolheu essa multa vai comunicar a zona de inscrição e fornece o comprovante de pagamento.